Só dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por aqui estarmos reunidos para juntos adorarmos a Deus, nosso Senhor e Salvador. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, do verso de número 39 a 43. Nós iremos observar esta palavra, aprenderemos algumas coisas que nós vamos observar no texto que vamos ler. E o título dessa mensagem é: a eternidade chegará para todos. Você pode dizer amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: a eternidade vai chegar para você. A eternidade, irmãos, um dia vai chegar para todos. E é sobre isso que nós vamos pensar dentro desta palavra aqui. O título desta mensagem é: a eternidade irá chegar para todos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 23, do verso de número 39 ao 43, está escrito: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Curve a sua cabeça. Soberano Deus, estamos aqui diante da sua palavra. Deus, tu és um Deus vivo. A tua palavra é viva. E o pregador precisa ser vivo. E a pregação precisa ser viva. E a igreja precisa ser viva. Porque nós precisamos ser tocados pelo Senhor, que é um Deus vivo, cuja palavra é viva. Fala conosco nessa noite. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor está dizendo a nossas vidas. E nos ajuda a darmos mais atenção a um futuro que chegará para todos, a eternidade, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Tome vosso assento, preste atenção nessa mensagem. A eternidade é algo que sempre existiu, porque a eternidade tem sua origem
Deus. Deus, Ele é eterno. E a definição daquilo que é eterno é aquilo que não tem começo e aquilo que não tem fim. A eternidade é algo que nós não conseguimos compreender, mas é algo que existe e nós viveremos. A eternidade tem a sua origem em Deus que é eterno. Ora, então compreendemos que Deus não tem começo e que Deus também não tem fim. A eternidade é algo interessante, porque na eternidade é como se não existisse passado, presente e futuro. E é algo tão complexo que é como se passado, presente e futuro não existissem, mas na eternidade, diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, o passado, o presente e o futuro acontecem num só momento. Ou seja, Deus conhece o nosso início e o nosso fim, aqui é onde estamos, e o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro está diante dos olhos de Deus como se fosse um só momento, passado, presente e futuro. E eu quero declarar com isso e te dizer algo que talvez você se esqueceu, mas Deus sabe quem você é, conhece a sua origem, conhece o que você está passando e sabe aonde você estará. Embora a eternidade sempre existiu, para nós que aqui vivemos, para nós que aqui nascemos, a eternidade começa quando o temporário acaba. O eterno é algo que não tem começo e não tem fim. O temporário é algo que tem um começo e que tem um fim. Embora a eternidade sempre houve, ela se iniciará para todos os seres humanos quando o temporário acabar. Eu quero que você compreenda algo aqui. A sua vida aqui, ela é passageira. Aqui nascemos, aqui vivemos e aqui morremos. Uns nascem, outros horas depois que nasceu morrem, outros dias depois morrem, outros anos depois morrem. E a grande verdade é que se eu nasci hoje, morri amanhã, e se alguém nasceu hoje e morreu daqui a 50 anos, a vida ela é breve. E nesse período entre o nascer e o morrer, nós temos que tomar duas decisões, que são as maiores decisões que nós iremos tomar. E é sobre isso que nós vamos observar neste texto. A eternidade chegará para todos no fim da vida. A vida aqui, ela é temporária. E eu quero que você compreenda isso. Você tem um começo aqui e tem um fim. Mas no fim se inaugura para a sua vida a eternidade. A eternidade é aonde a vida continua após acabar aqui. E existem consequências que nós sofreremos lá no futuro, que são consequências das decisões do nosso presente. E a grande questão é: quais são as suas decisões para esse tempo? Nós estamos vivendo em tempos que nós estamos olhando muito para aqui e estamos nos esquecendo de lá, mas eu vim te lembrar que a eternidade é um futuro
futuro inevitável que chegará para todos, e o lugar aonde você estará lá é consequência da decisão que você tomou aqui. Nós estamos observando muito aqui e nos esquecendo de lá. Nós estamos nos apegando com essa terra e nos esquecendo dos céus. E esta mensagem é um despertamento para que você compreenda que aqui tudo acaba, mas que lá sempre continua. Lá não tem volta. O lugar aonde você estiver lá, não terá como você mudar. Mas o seu futuro lá é afetado por aquilo que você escolhe aqui. Aqui nós vivemos bons caminhos e maus caminhos. Nós podemos viver o bem e nos corrompermos para o mal, bem como vivermos o mal e nos convertermos para o bem, mas lá não. Lá existe 2 lugares, e é sobre esses 2 lugares que eu quero falar que estará na eternidade. E é sobre esses 2 lugares que eu quero chamar a atenção para a sua vida. Porque, como me referi agora há pouco, nós estamos nos esquecendo que esse futuro chegará. E por que estamos nos esquecendo que esse futuro chegará? Porque estamos observando e nos apegando muito às coisas daqui. Querido, eu sempre tenho dito isso. Aqui você sofre derrota e você obtém vitória. Aqui você tem fracasso e você tem triunfo. Só que tudo isso é temporário. Só que na eternidade não tem mais volta. Aqui a gente nasce e a gente morre. Aqui a gente faz amizades e desfaz amizades. Aqui a gente perde, a gente ganha. Eu, com o passar dos anos, comecei a observar algo na minha vida. Que eu comecei a perder cabelo e ganhar barriga. Aqui a gente perde, a gente ganha. Só que aqui a gente pode mudar. Você está rindo, né? Aquilo que nós estamos vivendo. Deixa eu até segurar o ar um pouco. Aqui nós podemos mudar o que nós estamos vivendo. Comecei a perder cabelo, comprei remédio para o cabelo. Comecei a ganhar barriga, comprei uma esteira. Porque aqui a gente pode mudar o curso do que estamos vivendo. Mas lá na eternidade não. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós estamos diante de uma passagem onde nós vemos 3 pessoas em meio a uma multidão. Cristo está sendo crucificado. E a crucificação de Cristo, como todos nós sabemos, é o que possibilita a nossa vida de estar em glória na eternidade. Cristo é o sacrifício oferecido por Deus para que nós, que estávamos destinados à ira e à perdição, pudéssemos ser capacitados a dizer sim para o chamado do perdão e adentrar no céu de glória. E como eu disse que a eternidade chega para todos, na eternidade existem 2 lugares. O primeiro lugar, o inferno, onde os que rejeitaram o perdão estarão. E existe o reino dos céus, que é para aqueles que não rejeitaram o perdão, mas que aceitaram o perdão. E é interessante que quando nós vemos Cristo na cruz, executando o plano de Deus de redenção para a humanidade, porque eu quero que você entenda algo: você e eu somos pecadores, e nós não podemos e não temos condições de escolher adentrar no céu. Nós não temos capacidade alguma de escolhermos estar com Jesus, sem que Jesus, com a sua graça, nos capacite a isso. Adão pecou, e a descendência de Adão recebeu uma herança chamada natureza caída, natureza pecaminosa. E quando o pecado entra na humanidade,
o livre-arbítrio que o homem tinha recebido diante de Deus, antes da queda ele se perde por causa do pecado, de modo que agora o homem só está inclinado para o mal. Preste atenção. Deus fez o homem com livre-arbítrio, mas o homem perdeu esse livre-arbítrio por causa do pecado. Ou seja, nós não podemos escolher por Deus. Nós só escolhemos aquilo que é mal. E se hoje nós escolhemos servir a Deus, por que nós escolhemos servir a Deus, já que nós só temos condições de dizer sim para o pecado e não para o perdão? Porque na cruz Jesus morreu, manifestou uma graça que nos influencia a dizer sim para o chamado da salvação. De modo que o mérito de adentrar no céu não é seu, mas é de Cristo. Porque a mensagem da cruz não é o homem indo a Deus, mas é Deus vindo ao homem e capacitando ele e trazendo vida a esse livre-arbítrio que estava morto, para que ele dissesse sim para a graça. Então a obra que Cristo fez na cruz do Calvário me influencia a dizer sim para o céu. Eu por mim mesmo não posso escolher por Deus. E se hoje escolho por Deus, foi porque Ele me capacitou e a sua graça me influenciou a dizer sim para o seu chamado. Existem dois destinos na eternidade. E sem Cristo, o nosso destino é de vergonha eterna. Mas com Cristo, o nosso destino é de honra eterna. Cristo estava na cruz, na agonia do Calvário, entre dois malfeitores. A morte de cruz era uma morte terrível. Ela era uma humilhação terrível, aonde ali morriam as piores pessoas da época. E é interessante que entre dois culpados havia um inocente, Jesus Cristo. E a morte de cruz, ela era tão cruel, que ao passo que os braços estavam pregados no madeiro da cruz, e os pés pregados no madeiro da cruz, querido irmão, a pessoa que estava crucificada, era tão cruel a morte, que a morte dela era lenta, e a morte acontecia por asfixia, porque ao passo que o corpo fragilizado pelos açoites estava pregado na cruz, se cansava, ele se pendia para frente, como os braços estavam abertos, o pulmão comprimia, e a pessoa que estava crucificada tinha que fazer uma grande força para se reerguer e conseguir respirar aliviadamente. Mas chegava um momento que já não havia mais força e a pessoa morria por asfixia. Por isso que aqueles ladrões, aqueles malfeitores que nós acabamos de ler aqui, tiveram que ter as pernas quebradas. Para quê? Para que eles não pudessem fazer força com as pernas e se reerguer. Então, além das pernas quebradas, eles morreram por asfixia. E é interessante nós observarmos algo aqui. A eternidade chegará para todos, e existem dois destinos: o inferno ou o reino do céu. E o lugar aonde nós estaremos lá é definido pela nossa escolha aqui. No malfeitor que estava na esquerda, nós podemos observar e aprender que nele nós podemos usar uma linguagem de figura, apontando para um determinado grupo de pessoa. No outro que estava à direita, nós podemos usar isso como uma aplicação para definir outro grupo de pessoa. Então ali, naquela cruz, está Cristo no meio, está o malfeitor da esquerda, à esquerda, e está o malfeitor da direita, à direita. O da esquerda representa aqueles que serão condenados ao inferno porque rejeitaram o perdão. Aquele que estava crucificado à direita representa
aqueles que adentrarão ao reino dos céus, porque aceitaram o perdão. E a pergunta que eu te faço hoje é: de que lado você está? Do lado esquerdo ou do lado direito? Porque a eternidade chegará. E a eternidade estava a poucas horas daqueles dois homens. E para um houve sofrimento eterno. E para outro houve alegria, porque ele adentrou ao paraíso com Cristo. E a pergunta que eu te retorno a fazer é: qual tem sido a sua decisão para o chamado de Deus para a sua vida? A grande verdade é que tanto da esquerda quanto da direita mereciam o inferno, mas quando da direita se arrepende e recebe o perdão, da morte ele passa para a vida, da desonra ele passa para a honra, da condenação ele passa para a salvação. Então perceba algo: ninguém irá ser condenado e poder dizer que não teve oportunidade de salvação. Por que que as pessoas são condenadas? Porque elas rejeitam o perdão. O fato delas estarem vivendo no pecado significa que elas têm rejeitado o perdão. Mas o fato delas aceitarem o perdão faz com que de filhos da ira possam ser chamados filhos do Deus Altíssimo. É interessante nós observarmos aqui 3 tipos de morte nesse cenário de crucificação. Primeira morte, a de Cristo. Cristo morreu pelo pecado. Segunda morte, do malfeitor da esquerda. Ele morreu no pecado. Terceira morte, o da direita. Ele morreu para o pecado. E a pergunta que eu faço é: você quer morrer no pecado ou você quer morrer para o pecado? Preste atenção aqui. Você está vivendo aqui, mas a sua vida vai ter um fim. E você tem que aprender algo aqui: que a morte ninguém sabe a hora que ela vai chegar. Esses dois sabiam que iam morrer. E até que a situação ali, por mais que é desesperadora, é confortante no sentido de que eles, sabendo que estão à beira da morte, tiveram uma oportunidade clara de ser perdoado, e um deles foi. Mas e a sua vida? Porque você não sabe o fim dos seus dias. Você pode estar no estado terminal de câncer e você ter um dia de vida, mas Deus pode prolongar. Ou você pode morrer um dia antes, porque você não sabe o destino final da sua vida nesse temporário que nós vivemos. E é por isso que nós temos que tomar a decisão antes. Não espere estar à beira da morte para se decidir a entregar-se a Cristo. Não espere estar de frente com a morte, ou à beira da morte, ou a ponto de morrer, para se entregar a Cristo. Mas se entregue neste momento que você está ouvindo a palavra que Deus te fala. Pastor Jason testemunhou muito tempo atrás isso eu gravei desde quando eu congregava lá embaixo, no tempo da minha adolescência. E eu também usei esse exemplo nas pregações. Pastor Jason conhecia uma pessoa que ela havia voltado para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, e o outro amigo dela também pertencia ao caminho do Senhor, mas havia se desviado, e essa pessoa que voltou começou a evangelizá-la e falou: olha, você precisa voltar para Cristo. Você precisa de estar na eternidade de glória com Cristo, porque o céu, irmãos, não é para todos.
O céu é para todos que aceitam a Cristo. Embora Deus possibilitou o céu para todas as pessoas, nem todas as pessoas entrarão lá. Por quê? Porque rejeitaram a Cristo Jesus, como fez esse homem da esquerda. Mas os que entrarão lá são aqueles que receberam o chamado da graça. E essa pessoa, ela pegou e disse assim, eu não me recordo muito bem os detalhes, mas parece que ela falou assim, olha, depois do Natal ou depois do Ano Novo, eu vou voltar para Jesus. Depois do Ano Novo. Sabe o que aconteceu com essa vida? No caminho de volta para casa ele morreu e não deu tempo dele voltar. Eu quero que você tome consciência de uma coisa. A sua vida aqui, ela é breve. A sua vida aqui, ela é momentânea. Às vezes o médico pode ter te dado 2 dias de vida e você esperar para no segundo dia, que é o dia final da sua vida, você aceitar Jesus, mas a morte pode chegar minutos depois que ele te der a sentença. E o céu só é vivido na eternidade por quem decidiu aceitá-lo aqui. Porque o caminho para a eternidade começa aqui. E eu quero continuar falando de eternidade até que você se desperte para isso. Porque os pregadores que pregam apenas acerca das coisas daqui estão desviando o povo do céu. Porque entenda algo, preste atenção nisso daqui. Deus te dá condições de viver bem aqui, de vencer aqui, mas Ele nunca te priva de você entender que a sua prioridade é lá. Jesus multiplicou pão e peixe, levantou paralítico, ressuscitou mortos, fez mudo falar, fez surdo ouvir, fez cego ver, mas Ele nunca deixou de pregar o céu. Multiplicou pão e peixe, mas depois chamou meia cambada de gente que seguia ele por interesse, de tudo filho do diabo, porque vinha ele só por interesse, por aquilo que ele fazia, mas Deus tem que ser servido por aquilo que ele é. Aí eu prego mensagem de vitória aqui e esqueço de te dizer que a sua maior vitória e o seu maior triunfo é lá. Mensagem triunfalista não é mensagem que você vai estar no pódio e os outros vai estar na plateia. Mensagem triunfalista é que aqui você passa por luta, mas em Cristo você vence e que o seu lugar é o reino de Deus. É interessante algo, porque quem recebe o perdão, porque aquele malfeitor da direita, ele recebeu o perdão. Quem recebe o perdão porque demonstrou arrependimento. Repita comigo: sem arrependimento não há perdão. Como eu sei que houve arrependimento? Preste atenção nessa atitude aqui. Mateus, capítulo de número 20. Preste atenção nesse texto que eu vou mencionar para você. Olha só que interessante. 27. Verso de número 44. Acima nós estamos vendo Cristo crucificado. Presta atenção nisso aqui. As pessoas que estavam olhando para Cristo falam assim: olha, curou a tantos, por que não cura a ti mesmo? Salvou a tantos, por que não salva a ti mesmo? Desce da cruz, não é o rei dos judeus? Se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Salva você e salva nós também. Aí o texto no verso 44 diz assim, ó: e os mesmos impropérios, ou seja, as mesmas insultas, os mesmos insultos, lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Ué, mas no texto que nós acabamos de ler falava que era só o da esquerda que estava maldizendo a Cristo. Sabe o que aconteceu aqui? Preste atenção. Cristo estava crucificado, as pessoas estavam zombando dele, dizendo: olha, salva-te a ti mesmo, também salva nós, desce da cruz. Você não é o filho do homem, você não é aquele que destrói o templo e 3 dias reconstrói de novo. Você não é aquele que ressuscitou Lázaro, então desce da cruz e salva a si mesmo e salva nós. Aí, os dois
o da direita e o da esquerda também estavam dizendo a mesma coisa. Só que a graça começou a se manifestar, como desde o princípio, de uma maneira tão clara e tão tremenda, que o da direita começou a falar assim: opa, eu não posso continuar insultando a esse homem. Eu sou culpado, mas ele é inocente. Ele é santo e eu sou profano. Eu estava dizendo para ele descer da cruz e salvar a mim mesmo, assim como ele deve salvar a ele. Mas espera aí, agora eu vou mudar. Esse homem, ele é o Filho de Deus. Esse homem, verdadeiramente, ele é o Salvador. Aí, os dois estavam insultando, mas um deles pegou e parou de insultar. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. A grande questão é que o da esquerda não se arrepende e o da direita se arrepende. Por que o da direita se arrepende? Porque ele não estava insultando mais. Ele outrora insultava, agora ele clamava: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Arrependimento está ligado à conversão. Conversão é uma mudança de rota. Sabe quando você está indo para uma cidade, você está em plena pista e você sem querer erra o caminho? Lá na frente tem um lugar chamado retorno. Retorno é o arrependimento que você faz para você voltar para a rota certa. Querido, na estrada para a eternidade, você errou o caminho e o seu destino era lá o abismo do inferno. Ia capotar o carro lá dentro e ia viver a morte eterna. Mas antes de chegar lá, Jesus Cristo, o grande engenheiro, fez um retorno nessa pista e fez você voltar para a trajetória do caminho da eternidade. Não para a condenação, mas para a vida eterna. Porque só nós temos a vida eterna. Porque aprove Deus nos entregar a Cristo Jesus. A eternidade estava chegando para esses dois. Um deles se arrependeu. O que não se arrependeu foi condenado. O que se arrependeu foi salvo. E sabe o que é mais interessante aqui? Preste atenção nisso daqui. Tem umas pessoas aí que acho que se acha santa demais. Esse é o problema da santificação religiosa e não da santificação do evangelho. Aí você vê um cara malfeitor, atrapalhado, traficante, adúltero, maldizente, usuário de droga, está contribuindo com o crime, está se matando, está destruindo a família, está desonrando o pai, está desonrando a mãe, aí está à beira da morte, tomou um balão no peito, foi assaltar, trocou tiro com a PM, foi baleado, está quase morrendo, está lá no hospital, só tem 1 minuto de vida. Aí de repente chega aquele pessoal que gosta de orar no hospital, que gosta de orar no presídio, chega nele e fala assim: e aí, quer aceitar Jesus ou quer ir para o inferno? Quero aceitar Jesus. Aí o cara aceita Jesus, o cara roubou, o cara traficou, o cara usou droga, o cara prostituiu, o cara matou, o cara cometeu pedofilia, o cara fez tudo que é de ruim. 1 minuto antes dele morrer, ele ouve a pregação e ele se entrega a Jesus. Sabe qual é o destino dele? O céu. Aí tem cara que vai dizer assim: olha, fez tudo isso, fez tudo aquilo, e agora diz que é crente, agora diz que vai para o céu. É assim mesmo, querido. Não importa o pecado que você cometeu, Deus tem o perdão para te entregar. Se você cometeu pecado, ainda que você esteja sozinho, não esteja nem o pastor pregando para você, e você era desviado do caminho do Senhor, e aí à beira da morte, 1 segundo antes de você morrer, você se lembrar das mensagens que você ouviu, você se lembrar daquilo que está escrito, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se 1 segundo antes da
sua morte, você se entregar a Jesus. Não importa o que você cometeu, não importa o que você fez, não importa quem você era, Deus te dá salvação e te dá uma nova vida. Aleluia. É assim que Deus faz. Ele te dá uma nova vida. Um segundo antes da morte, aí a pessoa aceita Cristo, aí se cumpre aquilo que Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entende isso aqui, irmão? Se um minuto antes da morte, se um segundo antes da morte eu aceitar Jesus, eu vou para o céu, vai para o céu. Se houver arrependimento verdadeiro, vai para o céu. Senão vai para um tal capeta, quando ele for lançado para lá. É assim. É assim que funciona. O que faz para adentrar na eternidade do céu? Aceita Jesus. Recebe o perdão de Jesus. E o que faz para entrar para o inferno? Continua do jeito que você está. Vive essa porcaria de vida. Que você é rico, que você é pobre, que você tem dinheiro, que você não tem dinheiro, que você tem carro zero, que você tem carro velho, mas não tem Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. Você tem que entender uma coisa aqui, ó. O rico que não tem Jesus vai para o inferno, o pobre que não tem Jesus vai para o inferno. Ou seja, não vale de nada você ser rico, você ser pobre. Porque a maior decisão da sua vida é se você vai aceitar Jesus ou não. E a segunda é com quem você vai se casar. Mas isso aqui deixa para outra pregação. O rico que aceita Jesus vai para o céu. E o pobre que aceita Jesus vai para o céu também. Porque a questão não é ser rico e ser pobre. A questão não é ser brasileiro e ser estrangeiro. A questão é se você aceitou Jesus. Deus estende o perdão a todos. Só que nem todos serão salvos, porque muitos rejeitarão o perdão de Deus. O perdão de Deus pode ser compreendido dessa maneira. Todos nós estávamos num navio, e esse navio naufragou. Foi à deriva. O navio afundou. Está todo mundo para morrer. Tá lá todo mundo no mar da Sibéria. Tem tubarão, tem urso polar, tem foca, tem até camarão, tem tudo. Mas o perigoso é o tubarão e a baleia, o urso e o frio. Aí você tá lá, a não sei quantos graus abaixo de zero, naquela água gelada, que o navio afundou. E além de afundar, pegou fogo na parte do navio. Aí tá todo mundo lá na água do oceano. Aí você começa a sofrer de hipotermia, seus músculos não conseguem responder. Você não consegue nem nadar porque está muito frio. Está muito frio. Aí você está se afogando. Você e mais um monte de gente. Aí de repente, chega uma embarcação da guarda costeira. Sabe o que eles fazem? Joga a boia. Lança o bote, põe salva-vida. Aí eles lançam a boia lá na onde você está se afogando. Aí você pega a boia. Mas o colega que está do seu lado não, ele se acha o suficiente. Eu sou bom, eu dei comida para os pobres. Posso congelar aqui e morrer. Porque eu acho que eu não vou morrer não, eu sou bom, eu vou ficar vivo. Dei um carro pro pastor, paguei um pastel pro Daniel. Sou bom demais. Sou bom demais. Tô aqui congelando, sou bom demais. Eu vou ficar vivo porque eu fiz isso. Tô conseguindo nadar não, mas vou ficar aqui. Aí o cara que fez isso segura a boia. Do outro lado tem um cara que não fez nada disso, mas segura a boia. E do outro lado também tem um cara que não fez nada disso, não segura a bendita da boia.
Só que o salva-vida jogou a boia, para quê? Para que aquele cara não morresse afogado. Resumindo, o que segurou a boia foi para dentro do barco da guarda costeira. Não morreu afogado e congelado, lá no oceano, no rio da Sibéria. Mas o que se achou bom demais e não pegou na boia, ó, afundou, virou picolé de tubarão, congelou lá embaixo. Agora a questão é, de quem que é a culpa daquela pessoa ter morrido? Do salva-vida que lançou a boia? Não, dele que não agarrou na boia da salvação da vida dele. Ou seja, não vem me dizer aqui não, foi para o inferno, Deus não fez nada. Deus lançou uma boia chamada perdão. Você vai ser condenado ao inferno porque você rejeitou lá naquele mar congelante a boia chamada graça que Deus lançou. Aí tem gente que fala que a culpa é de Deus. Mas por que tanto Deus é bom? Por que a pessoa vai para o inferno? Vai para o inferno porque não agarrou na mão de Deus quando Ele estendeu a mão. A decisão de ir para o inferno é sua. Deus não vai te obrigar a segurar na boia para você entrar no barco e ser salvo. Não vai. Mas Ele vai te influenciar, porque Ele lança a boia e vai falar assim, segura a boia, pega a boia. Aqui tem um cobertor quentinho para tirar a hipotermia, tem batismo no Espírito Santo, tem dom espiritual, tem renovo de vida. Ele está te influenciando, vem. Aí você fica lá com o coração duro, com os ouvidos surdos. Está ouvindo Deus gritar, mas não quer receber aquilo que Deus está te dando de graça. Aí vem querer culpar Deus porque você vai ser condenado. Querido, entenda algo aqui. Você será condenado. Não só porque você pecou, mas porque você rejeitou o perdão de Deus. Se você cometeu pecado e você confessou o seu pecado a Deus porque você quer receber de Deus o perdão, você será perdoado e você terá vida e vida em abundância. Mas se você rejeitar o perdão de Deus, você não terá vida, porque sem Jesus Cristo não tem vida eterna de glória. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, no capítulo de número 14, no verso de número 6, está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você só adentrará no reino de Deus se você estiver no caminho chamado Cristo. Perceba que você não poderá chegar ao céu por si mesmo. Você só poderá chegar ao céu porque Deus te possibilitou salvação, mas cabe a você decidir, porque a graça de Deus capacita você por dentro e por fora a dizer sim, e ela te influencia a dizer sim, mas ela não te obriga a dizer sim. Porque o amor que obriga não é amor. Ele pode ser tudo. Ele é um sentimento possessivo, mas não é amor. O verdadeiro amor, ele te dá a possibilidade, ele te deixa a liberdade de você decidir o que você quer para a sua vida. E a mensagem que eu tenho para você é: qual o destino da eternidade que você vai estar? No inferno haverá choro e ranger de dentes. No céu, Deus enxugará todas as lágrimas. No inferno vai haver vergonha e desonra. No céu vai haver honra e dupla honra. No inferno vai haver tristeza, no céu vai haver eterna alegria. No inferno não terá amigos, no céu nós seremos amigos de Deus e da nossa irmandade reunida em Cristo. No céu nós não sofreremos, no inferno sofreremos. No inferno teremos desonra, mas no céu seremos glorificados pelo poder de Deus. Após o juízo final, para o inferno irá você por completo. O homem exterior
e o homem interior. Ou seja, homem exterior, o seu corpo. Homem interior, a soma da alma e do espírito. Alma e espírito estão juntos, embora distintos, são inseparáveis. Apenas Deus consegue fazer essa distinção. Homem interior, alma e espírito. Homem exterior, corpo. Corpo, alma e espírito no inferno sofrerão, mas no reino do céu, corpo, alma e espírito se alegrarão. No inferno você estará destruído, sofrendo para todo sempre, longe da vontade de Deus. E sabe o que é mais cruel no inferno? Não é só o sofrimento físico e psicológico que você vai sofrer, porque lá no céu você vai se lembrar: eu tive a oportunidade de ir para o céu, não fui. Por quê? Os primeiros segundos que você estiver no inferno te fará arrepender-se de toda a regalia que você teve com o pecado aqui na terra. E o inferno é mais cruel, sabe por quê? Porque ali Deus não estará presente. E o céu só será glorioso porque Jesus estará lá. Irmão, no céu você vai ter um novo nome. No céu você vai ter um novo corpo. No céu você vai ter uma nova casa. No céu você vai ter uma nova veste. No céu você reinará com Cristo. Aí tem gente falando: não tem medo do inferno, não tem medo do inferno. Mas quando está com a encravada no pé, não aguenta de dor. Imagina no inferno, que é choro e ranger de dentro para sempre. Não tem medo do inferno, não tem medo nem do diabo. Tem uns que até que prega que fala isso: não tem medo do inferno, não tem medo nem do diabo. Tem gente que fala: então as irmãs que é cheio do poder de Deus. Eu não tenho medo do diabo, eu piso na cabeça do diabo. Aí teve um dia que eu vi uma irmã pregando isso aqui, entrou uma cigarra na igreja e saiu correndo. Não tem medo do diabo, mas tem medo da cigarra. Tem medo do diabo, mas tem medo da barata. Irmão, presta atenção aqui. Se você não tem medo do sofrimento que você vai sofrer lá do outro lado da vida se está sem Cristo, por que você tem medo da morte? Por que quando você vai atravessar a rua tu olha para os dois lados? Por que está com dorzinha na cabeça, toma remédio? Ué, não aguenta a dor? Não aguenta o sofrimento? Sabe aquela dor que ninguém quer sofrer quando você perde uma mãe ou quando você perde um pai? A agonia no inferno será pior, porque lá você vai perder o Pai da eternidade. Lá você não estará com Deus. Lá você terá o vislumbre de toda a glória que você desperdiçou porque você preferiu a maconha, porque você preferiu o crack, porque você preferiu o adultério, porque você preferiu a prostituição, porque você preferiu o ateísmo, porque você preferiu a idolatria, porque você preferiu qualquer tipo de pecado que existe aqui e rejeitou o perdão. Mas no céu você dará graças a Deus, porque você era um drogado, porque você era um traficante, destruía a sua família, destruía a família dos outros, era um adúltero, e você vai olhar para Cristo com as marcas nas mãos e falar: valeu a pena te servir lá no temporário, porque agora eu estou aqui contigo para a eternidade. Deus tem uma nova vida para você. Sem Deus o seu destino é a morte eterna, mas com Deus em Cristo Jesus o seu destino é a vida eterna. E está escrito: e a vida eterna é essa, que conheçam a Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. E a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo. Eu quero que você se coloque de pé e pense no seu futuro, porque o seu futuro vai chegar. Você pensa na sua casa, você pensa no seu carro que você quer ter, isso é bom, isso é bênção. Mas pensa na eternidade. Pensa na eternidade um pouquinho, queridão. Pensa na eternidade um pouquinho, meu irmão. Não troca aquilo que é eterno por aquilo que é temporário. Não troca aquilo que é verdadeira alegria por aquilo que é falsa alegria. Eu quero orar pela sua vida. E você que se afastou da presença e do caminho do Senhor Jesus Cristo, Deus estabeleceu uma via chamada via de salvação.
uma via onde você carrega a sua cruz, uma via onde você nega-se a si mesmo e você segue Jesus e você adentra no reino de Deus. E eu quero te convidar a trilhar para a eternidade de glória, e a se desviar do caminho que leva para a perdição eterna, e a estar direcionado por Cristo ao caminho que leva a Jerusalém celestial que desce do céu, quando Deus fizer novos céus e nova terra. Você que se desviou dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a voltar. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente por conta do espaço, mas você que quer voltar para Jesus, se porventura você se desviou, levante sua mão, eu quero ver a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, nunca viveu a fé evangélica, nunca aceitou a Cristo, nunca se tornou um cristão, levante sua mão, eu quero orar pela sua vida, e eu quero orar para que a salvação adentre em você. Querido, entenda uma coisa aqui, preste atenção nisso que eu estou falando para você. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita Jesus Cristo, é normal ouvir críticas. Fazia tudo errado, agora diz que é crente, é normal. Mas se você está preocupado com isso, meu irmão, o céu não te interessa. O reino de Deus não te interessa. E eu sei a área que Deus me chamou para a palavra. E eu entendo que Deus me usa mediante algumas circunstâncias. E eu quero te dizer uma coisa: a morte pode bater a sua casa hoje. E se você partir sem Cristo, irmão, o lugar que você vai estar não é bom não. Eu quero te chamar para a salvação. Eu quero te chamar para Cristo. Eu quero te chamar para a eternidade. Eu sou um pecador que de Deus recebeu perdão, e que estou dizendo a vocês, outros pecadores, aonde encontrar perdão. Eu sou um pecador que precisa ser perdoado, pregando para outros aonde há perdão. Eu sou um homem sedento de salvação, pregando para outros aonde há a água da salvação. Receba Jesus na sua vida. Você que está me vendo aí nessa transmissão desse culto, receba Jesus como Salvador na sua vida. Faça um pacto com Deus, faça uma aliança com o Eterno, faça uma aliança com o Altíssimo. Jesus Cristo quer te salvar. Pode ser que o amanhã não chegue para você, pode ser que daqui uma hora já não exista mais para você, pode ser que a eternidade chegue daqui a alguns minutos, pode ser que enquanto eu estou pregando, a morte chegue para a sua vida. É igual aquela lição que Jesus Cristo nos ensinou naquela parábola. O homem que ele queria acumular celeiros, ele estava pensando demais nas coisas daqui. Entenda uma coisa: você fazer economias, realizar projetos, sonhos, conquistas não é pecado. O problema é quando isso tira a visão do céu. Aí vem uma voz do céu e fala àquela pessoa: louco, tolo, não sabes tu que hoje pedirão a tua alma? E eu vim aqui te dizer: você é precioso para Deus, e a culpa de você estar lá no inferno não será de Deus, será sua, porque você tomou a decisão errada. A maior decisão que nós devemos tomar em nossa vida não é a cor da calça que nós vamos vir no culto, não é se o carro que a gente vai comprar é 1.0 ou 2.0, ou é um Opala, ou é um Fusca, ou é uma Lamborghini, não. A maior decisão que nós tomamos é aceitar Jesus como nosso Salvador. Você quer aceitar Jesus, você quer voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão, eu quero orar com a sua vida. Você que está aí do outro lado, ore comigo também e se entregue a Jesus Cristo. Pai, a tua palavra foi pregada, a tua mensagem foi pregada. Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui te ouvindo,
E eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que trate esse coração. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, em nome do seu Filho amado, salva, Senhor Jesus Cristo, essa vida que está se arrependendo dos pecados. Pai, essa vida que foi tocada pela tua palavra, leva ela a aceitar Jesus. Deus, Espírito Santo, Deus Altíssimo que habita conosco, essa pessoa que ouviu a pregação aqui na igreja, nessa casa de oração, e aí reunido nas suas casas por meio dessa transmissão, leva elas a aceitar Jesus, leva elas a aceitar a vida. Deus, em nome de Jesus eu te peço, o Senhor pela sua graça restaura o livre-arbítrio do homem, a ponto dele poder dizer sim, mas o Senhor não obriga a nos dizer sim, mas eu te peço, insista nessa vida que resiste à tua graça. Em nome de Jesus, perdoa o pecado meu, perdoa o pecado da tua igreja, nos leva para a eternidade de glória, nos desvia da eternidade do inferno, porque lá será cruel, porque o Senhor não estará lá, mas o céu será glorioso, porque a sua presença encherá todo o universo. Deus, eu te peço, pelo nome de Jesus, escreva essa pessoa, o nome dela no livro da vida, e salva ela hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. A eternidade vai chegar. Aonde você estará quando ela chegar? Essa é a pergunta que o Espírito de Deus deixa para a sua vida. Onde você estará? Decida se entregar a Cristo, porque Jesus te ama, Ele quer a tua salvação, e Ele morreu em seu lugar, para que você da morte fosse para a vida. E é como aquela canção da harpa cristã. Meu amigo, preste atenção, olhe para a eternidade. É como aquela canção da harpa cristã. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a sua alma? Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aonde você estará na eternidade que chegará a todos nós? Pense nesta mensagem e aceite Jesus o mais rápido possível, para a glória de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito de Deus seja com toda a igreja reunida em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja para todo sempre.